Nessa semana a gente tem feito vários vídeos ali com base na análise do Packet Flow do MikroTik e fizemos já essa semana também como que você pode aumentar a segurança do seu ambiente de provedor de internet apenas com base nessas análises que a gente fez. E na aula de hoje eu quero mostrar a você como a gente ganha desempenho a partir dessas análises de Packet Flow. Então, se você se interessou por esse assunto, cara, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações, porque a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos e, pelo amor de Deus, eu estou contando contigo para nós chegar lá. No mais, fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Bora lá? Para o nosso vídeo de hoje, a gente vai continuar no exemplo das aulas passadas, na nossa análise de Packet Flow do MikroTik. Porém, no vídeo de hoje, vamos focar mais nas questões de desempenho a partir das análises do Packet Flow. E para isso, a gente vai continuar na topologia que a gente apresentou na aula passada, onde a gente continua com o BRAIS, o switch de acesso, e a OLT, e também os nossos clientes, onde aqui embaixo a gente tem clientes de CGNAT e também clientes de IP público. Apenas recapitulando na aula passada que eu deixei no card para ti, a gente fez ali uma análise no Packet Flow e fizemos bloqueios das conexões dos nossos clientes aqui de endereçamento de CGNAT para dentro da infraestrutura do nosso provedor. Então, conexões ali que são destinadas a endereços IP privados da infra, como 92168, 17216 e 10008, são endereços que os nossos clientes ali, seja corporativos ou clientes finais, não precisam de ter acesso e por esse motivo a gente bloqueou. Já aqui para nossa aula a gente vai falar numa abordagem um pouco mais diferente. Em qual sentido? Voltando ao assunto dos clientes do CGNAT, no momento ali que os nossos usuários solicitam acesso à internet, seja por exemplo para um 8.8.8 da vida, um site qualquer que esteja na internet, o nosso MikroTik ele precisa executar o que chamamos de NAT, ou no caso o CGNAT, onde ele vai fazer uma tradução do endereçamento IP de origem 100.64 alguma coisa, para o endereçamento IP público do nosso provedor, sei lá, por exemplo, 150.150.00.1, e no momento que ele bate aqui, ele faz esse CGNAT, converte um 100.64 em 150.150.0.1 e o pacote vai para a rede sem problemas nenhum. O que acontece no MikroTik quando ele executa esse CGNAT? O nosso MikroTik precisa fazer um tracking da sessão, um connection tracking, como a gente fala no Router OS. E o que seria isso? Quando esse pacote de CGNAT bate na nossa RB, com endereço IP de origem 100.64 alguma coisa, o nosso RB precisa manter esse 100.64 alguma coisa, fazer o NAT para o endereçamento IP público e mandar para a internet. No momento que ele faz o NAT, ele precisa gravar a sessão do usuário, daquele 100.64 alguma coisa, para que quando o pacote voltar para a nossa RB, ele mantenha essa sessão, consiga fazer o NAT reverso, né, e entregar o pacote para quem é de direito. Então isso é o que a nossa RB faz quando ela executa, por exemplo, um NAT. Ele precisa de manter essa sessão ativa. Entretanto, quando a gente já está falando aí de endereços IPs públicos dos nossos clientes, como por exemplo 150, 150, 200, 200 alguma coisa, no momento que esse pacote bate aqui na nossa RB, a nossa RB, ela, por exemplo, ela não precisa de manter essa sessão, porque o endereçamento IP já é público. Ele não precisa de gravar essa sessão para fazer algum trabalho com ela de reverso, alguma coisa nesse sentido. E é nesse momento que a gente pode aumentar a performance do nosso roteador com base no Packet Flow. E para isso, então, vamos dar uma olhadinha no processo ali de Packet Flow novamente. Se a gente analisar esse Packet Flow aqui, que vocês já estão careca de ver essa semana, o pacote ele entra pela nossa interface, faz as avaliações de tipo de tráfego, é bridge, não é, vai para MPLS, é MPLS, não é, vai para IPv4. Como a gente está falando de um CGNAT ou de um NAT, ele entra aqui na comunicação de IPv4 ou IPv6
Six Traffic. Ao entrar no processo de decisão de roteamento, se vocês lembrarem, ele vai passar para Pre-Routing. Dentro da Pre-Route, que é referente aos pacotes que entram no nosso equipamento, ele executa ali o Hotspot, a RAW, que a gente viu na aula passada, a Connection Tracking, que eu vou falar ainda nesse vídeo de hoje, o Mango, o Destination NAT, enfim, passa o pacote aqui, vai para a decisão de roteamento com base na tabela de roteamento, tomou a decisão de roteamento e encaminha para o Ford. Aqui no Ford ele executa a decisão de camada 2 pela bridge, a verificação de TTL, o Mango e o filter Ford, onde a gente pode bloquear ali os pacotes como a gente viu. Como a gente não quer bloquear nem nada, segue o fluxo, vai para o account, do account aqui ele sai do Ford e bate no Post Routing, após o roteamento. E quando ele bate no Post Routing, ele faz um Mango e somente agora, olha só, ele executa o Source NAT. Então, olha a quantidade de processos que o meu equipamento fez até executar o Source NAT. Entretanto, quando a gente fala de endereços IPs públicos, essa etapa de Source NAT ela não existe. Então, simplesmente o pacote iria passar aqui sem problemas nenhum e seguir o fluxo de roteamento tradicional, como a gente viu no Packet Flow. Como que a gente poderia ganhar performance em cima desse cenário? Como a gente sabe, concentradores PPPoE e MikroTik tem um problema bastante comum que quem tem concentrador MikroTik passa por isso, que é a questão de quando você derruba uma VLAN que tem muitos clientes conectados, ou você tem muitos clientes conectados, sei lá, uns 800 clientes, e 200 clientes caem, é muito comum da gente ver o concentrador PPPoE da MikroTik meio que patinar nessas horas e você perder algumas comunicações, de modo que esses 200 clientes podem derrubar até 400, 600 clientes. É bizarro, todo mundo já passou por isso. Então, dentro de um cenário onde eu tenho um concentrador que atende tantos clientes CGNATs ali, como a gente viu agora há pouco na topologia, quanto também clientes de IP público, os clientes de CGNAT não tem como a gente fugir do CGNAT, mas os IPs públicos a gente não vai fazer nenhuma tratativa ali de NAT em cima dele, e para isso a gente vai utilizar a dica de hoje. E qual que é a dica de hoje? A dica de hoje, assim como no vídeo passado, é utilizar as comunicações de Pre-Routing. E onde que a gente encaixa nisso? Bom, o pacote ele vai entrar aqui na nossa decisão de roteamento dentro de Pre-Route, ele vai passar aqui pelo Hotspot in e vai entrar aqui na RAW Pre-Route. Com a RAW Pre-Route a gente consegue fazer duas principais ações dentro da RAW Pre-Route. A primeira é o drop, a gente fez e demonstrou o drop no vídeo passado que eu deixei no card para vocês. E a segunda é fazer o que a gente chama de no tracking. O que seria esse tal de no tracking? Dentro da documentação da RAW da MikroTik, existe uma action, que é quando a gente determina a ação que a gente vai fazer em cima daquele pacote dentro da RAW. E dentro dessa ação a gente tem a opção aqui chamada no track. E o que o no track faz? O no track ele fala aqui, ó, do not send a package to connection track. Quem que é a Connection Track? Se a gente voltar no Packet Flow, ó, a Connection Track é o próximo salto aqui no momento do Flow passar no nosso MikroTik. Então, se a gente habilitar uma RAW para bypassar o Connection Track, o pacote chega aqui na Pre-Route e ele, bypassa esse Connection Track. E o que é esse tal de Connection Track? É exatamente o que a gente explicou. O Connection Track ele é responsável por manter as sessões ali que passam pela nossa RB. Então, se são sessões de NAT, por exemplo, a gente pode até dar uma olhada aqui na doc da Contract, ele fala aqui, ó, filters que são afetados pela Connection Track. Olha a primeira aqui, NAT. Então, ao a gente marcar o pacote aqui na RAW Pre-Routing para ele bypassar a Connection Track, ele vai chegar aqui, bypassar essa conexão, logo os pacotes que vão ser bypassados nessa conexão, eles não vão aparecer aqui no traqueamento das conexões. E o que a gente ganha com isso? Desempenho.
Então, se você tem um concentrador que, sei lá, você tem 400 clientes de CGNAT, 400 clientes de IP público, ao você fazer isso, você está otimizando o processamento do seu roteador, porque o seu roteador não vai manter na tabela de conexões deles aqueles endereços IPs públicos. Então, qualquer pacote com a origem de IP públicos que a gente mostrou, seu concentrador não traqueia e, consequentemente, ele encaminha muito mais rápido essa comunicação e, além disso, não gasta processamento mantendo as sessões daquelas comunicações dentro da tabela de Connection Track. Então você vê que, novamente, nesse vídeo, apenas tendo o conhecimento ali do Packet Flow do seu MikroTik, você consegue puxar mais processamento, otimizar ali como que o seu MikroTik vai processar ou não os pacotes. Então vamos mostrar isso aqui na prática, como que a gente pode fazer isso. Eu estou com o meu laboratório aberto aqui, onde eu tenho um MikroTik MK4, onde ele está fazendo um bandwidth teste de apenas 1 MB. Ele está 5 MB aqui, mas está limitado em 1 MB. Eu estou fazendo um bandwidth teste de 10.1006 para 10.1002 e estou rodando um TCP aqui. Se a gente olhar no MikroTik que está entre esses dois aqui, então entre essa RB MK4 e entre essa 10002, se eu abrir então essa RB, ele está aqui, ó, Firewall MK, e dentro do Firewall MK, se a gente vir em IP Firewall, dentro da aba de Connections, você vai ver aqui que eu já mantenho várias seções aqui das comunicações que eu mostrei para você. Então a origem é o 10.10.06 com destino a 10.10.02 e a gente confirma, ó, 10.10.06 com destino a 10.10.02, que o nosso MikroTik está mantendo essas comunicações ativas aqui. Coisa que, por exemplo, como eu não estou executando nenhum NAT, se eu dar 2 cliques aqui, você vê que, ó, eu não tenho nenhuma comunicação de NAT passando, tanto que o Reply Source Address e o Reply Destination Address são os mesmos endereços que a gente tem aqui. Beleza, como que a gente poderia então utilizar Contract para ter benefício disso? A gente poderia marcar esses pacotes com a origem 10.10.06 e com o destino 10.10.02 para ele não traquear essas comunicações. E, consequentemente, elas não vão aparecer aqui, que é uma perda de visibilidade, porém você tem um ganho de desempenho no processamento do seu MikroTik. Então vamos mostrar isso aqui na Vera. Eu vou dentro da tabela RAW, e dentro da tabela RAW a gente mantém aqueles mesmos padrões de configuração. O chain é output ou pre-route? A gente está fazendo pre-routing, já que a gente quer fazer o no tracking. Quem que está sendo afetado nessa comunicação? Os endereços IPs que estão dentro da faixa 10.0.10.24 com destino a 10.10.0.24. Então qualquer comunicação com a origem dentro dessa faixa e com o destino dessa faixa, eu vou tomar uma ação em cima desse pacote. E qual ação vai ser essa? Eu vou aceitar? Eu vou adicionar o destino dentro de uma address list? Eu vou dropar, igual a gente fez na aula passada? Não, eu vou simplesmente falar no tracking. Então, quando eu habilito no tracking, essas comunicações aqui, ó, os connections, elas vão parar. O meu equipamento não vai traqueá-las mais. Então, eu vou dar um OK aqui, ploft. Quando eu dou um OK, você vai ver que, ó, zerou todas essas sessões aqui. E a partir do momento que elas zerou, elas vão sumir com o tempo, obviamente, mas se eu removê-las aqui, ó, você vê que elas não voltam a aparecer. E a minha regra de RAW, ó, ela está contabilizando os pacotes aqui normalmente. Então, quando o pacote chega no meu MikroTik, antes dele montar uma sessão, analisar a tabela, etc, etc, ele fala no tracking. No tracking, ele bypassa aqui o connection tracking e em seguida segue o fluxo normal de pacotes. E, consequentemente, a gente tem um ganho de desempenho aí ao fazer isso, porque se ele não mantém as sessões ativas, ele libera essa memória para utilizar em outros recursos. E essa é uma configuração muito útil que você pode fazer em concentradores PPPoE, principalmente se você tiver ali dentro desse concentrador uma mistura de endereços IP
privados de CGNAT e com uma mistura de clientes com endereçamento IP público. Para efeito de demonstração, eu estou com uma RB aberta de um cliente meu aqui e você pode ver a combinação aqui do que a gente viu na aula de hoje de aumento de desempenho, quanto também do que a gente viu na aula passada de drops por parte da pré-route. Aqui na nossa configuração você vê que eu tenho 2 pré-routing de drop, onde qualquer endereço que esteja dentro da address list global IPv4, então eu tenho clientes com endereço IP públicos aqui, que vão para o destino a bad IPv4 e not global, ou seja, endereços IPs da minha infraestrutura interna. Olha só, eu estou bloqueando essas comunicações, tanto para clientes de endereço público, quanto também de clientes de endereçamentos IPs privados, como a gente viu na aula passada. E também, além desse bloqueio, eu estou fazendo o no tracking dessas comunicações. Qualquer comunicação que tenha origem, endereçamento IP público ou destino os nossos endereços IP públicos, ele vai fazer a ação de no tracking. Então, como ele não vai traquear, esses IPs aqui não vão passar pela nossa connection e, consequentemente, irão liberar mais recursos de processamento para a nossa RB. Um detalhe que eu não falei até agora é que, como a gente está fazendo no tracking dessas comunicações, o ideal é que você faça um no track tanto para a origem quanto para o destino desses endereços IPs públicos que você tem dentro da sua RB, porque já que ele não vai traquear de um lado, na hora da volta do pacote, você também tem que fazer para ele não traqueá-las. E para a gente finalizar aqui, também cabe mencionar que recursos como controle de banda, o firewall, eles ainda são mantidos, mas você perde a funcionalidade de NAT para essas comunicações. Então esses aí são os benefícios e os malefícios ao utilizar a NoTrack. Você tem que ter ali o discernimento para entender aonde você tem que aplicar ou não aplicar essa situação. Mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo aqui no vídeo de hoje. E também, é claro, antes da gente finalizar, já quero saber se você já foi deixar o seu like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber notificação toda vez que a gente lançar de novo. Eu já falei isso essa semana e a gente está com 70% do pessoal que assiste o canal não inscrito. Se todo mundo inscreveu, eu já estaria com 10 mil inscritos. Então, cara, aquela moralzinha na inscrição, velho. Pelo amor de Deus, tô te pedindo nada demais. No mais, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis.